Digno de admiração é aquele que, tendo tropeçado, ao dar o primeiro passo, levanta-se e segue em frente. Carlos Fox. Bom dia, Deus! Live Jesus Interhouse. Viva Jesus na sua casa. Viva Jesus nesse tempo de reconstrução, de reformulação, tempo de Neemias sobre nossa vida. Não sei qual é a reconstrução que você está vivendo, familiar, amorosa, sentimental, emocional, não sei se é eclesiástica, ministerial, não sei. Eu sei que é tempo de posicionamento e seguir a direção, os passos de Deus para nossa vida. Hoje, o Espírito Santo tem um conselho maravilhoso para nós, para mim, para você. Quer ver? Hebreus 3:7. Portanto, como diz, então o Espírito Santo que está falando, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então tem um se aqui, se realmente você está ouvindo a voz do Espírito Santo, por favor, não endureça o seu coração, da mesma maneira como aconteceu lá na provocação, no dia da tentação no deserto, lembrando do povo de Israel, onde os vossos pais me tentaram e provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram o meu caminho. Tudo começa aqui neste ponto. Não endureça o coração. Lá atrás, no passado, na provocação, provocou Deus. Eles tentaram Deus. Eles provaram Deus e viram Deus. 40 anos de deserto vendo Deus. Era para ter sido poucos dias, mas foi 40 anos. Porque eles tinham um coração duro, obstinado. Então, o conselho de hoje é: se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo falando comigo, se você está ouvindo, não endureça o seu coração. Então, se eu ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo, significa que eu tenho que ir primeiro. Sou eu que tenho que mudar. Sabe quando a gente está no culto e vem aquela palavra e fala: nossa, aquela pessoa devia estar aqui. É bem a cara dela. Não, é com você a pegada. O Senhor está falando contigo neste momento. Se você está ouvindo, é com você, é comigo. Então, eu tenho que me posicionar primeiro. Se eu quero a reconstrução da minha família, a reconstrução do ministério, a reconstrução do meu casamento, eu tenho que ir primeiro. Eu tenho que ir primeiro. Aqui, eu tentei fazer com todos juntos na casa, sabe? Que Deus tem falado com a gente, promover esse movimento de vida de oração, de louvor, de adoração a partir da casa. E a primeira instância eu entendi o que era o desejo, o que era o ponto. Então, a partir de agora, todo domingo vai ser pronto. E ferro e fogo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E no ferro e fogo, a primeira semana foi legal. Aí, aquela alegria se tornou em peso. O que isso acontece? Quando essas tentativas de fazer tudo junto. Eu não amadureci. Eu tentei fazer como Saul fez com Davi, tentando colocar armadura.
eu tentei colocar armadura na minha família, nos meus filhos, na minha esposa. Tem que ser assim, vamos lá e tal. Mas eu tenho que ir primeiro. A palavra está queimando em mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que viver. Não é por força, nem por violência. Eu tenho que fazer, eu tenho que viver. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que me render, eu tenho que me submeter. Porque Deus falou comigo. A chama está em mim. A chama está em mim. Então, se a luz começa a brilhar, as trevas vão se dissipar. Eu sou uma fonte de água viva. E como eu sou fonte de água viva, essa água vai transbordar. E eles vão bebendo devagarzinho, eles vão participando, vão vendo. Eu tenho que primeiro me posicionar. Se eu quero minha casa em adoração constante, eu tenho que estar em adoração constante na minha casa e ser pegado nisso. Eu tenho que ser pego no flagra, orando, louvando, lendo a Bíblia. Eles têm que se acostumar a ver isso em mim e ver essa paixão queimando em mim. Controlar minha boca que fala besteira demais, controlar meus pensamentos que se perdem demais, controlar meu tempo com o celular que é jogado fora. Deus falou comigo, eu tenho que me posicionar. Deus falou comigo, eu vou. Eu não posso endurecer meu coração como na tentação, como eles fizeram na provocação. Eu não posso me dar esse desleixo. Porque o sonho é de uma cidade edificada sobre o monte, onde cada casa, cada lar, essa é a mensagem que a gente tem aqui, é uma embaixada do reino, onde as casas, onde a minha casa, onde a sua casa, onde as nossas casas se compara com uma casa do Cornélio, uma casa do Felipe. Cara, é bênção. Mas para isso ser realidade, tem que começar na minha casa. Não é tempo de termos mensagens bonitas, é tempo de ser a própria mensagem. Ser a voz daquele que clama. Ser a voz do que clama. Então qual é uma escala de posicionamento que eu tenho que me pôr? Se eu estou ouvindo a voz do Senhor para a edificação da minha casa, meu casamento, na minha família, meu ministério. Primeiro eu vivo até ser. Então eu ouvi a voz do Espírito, me deu essa direção, então eu tenho que viver até ser a mensagem. Eu tenho que ser a própria mensagem, a voz daquele que clama. Quando eu conseguir viver, ser essa voz, as coisas vão cooperar para o bem. As coisas vão começar a alinhar. Mas eu tenho que me posicionar nisso e dedicar minha vida a isso até ser a própria mensagem dentro da minha casa. Se Deus está me mostrando, o Espírito Santo falou comigo hoje, está me mostrando a restauração do meu casamento, eu tenho que ser essa mensagem da reconstrução do casamento até essa mensagem ser verdadeira em mim. Eu ser a própria expressão dessa reconstrução, desse mover, dos cultos nos lares, da adoração na casa. Então eu tenho que ser primeiro. Aí vamos para o segundo passo dentro desse processo evolutivo dessa escada, que é fonte de água. Eu sendo a mensagem, eu me torno uma fonte de água viva. Eu me torno a luz da casa. Então quando a luz brilha, as trevas se dissipam. A família começa a olhar diferente. A luz começou a chamar atenção, começou a dar luz, dar clareza, da vida. A luz, a glória do Senhor vai brilhando através de mim e a glória do Senhor vai julgando os intenções e pensamentos do coração. E vai trazendo arrependimento, porque é o Espírito que convence. Como sendo fonte de água viva, essa água que eu vou manando de mim, eles vão tomando devagarzinho, de pouco em pouco. Essa água, como diz Jesus, a água que você beber,
vai virar uma fonte em você. E o outro que vai passar vai beber e nunca mais vai ter sede, porque a família vai estar bebendo dessa água que está fluindo de você. Então, o primeiro ponto é, eu tenho que ser a mensagem. Eu sendo a mensagem, vou começar a jorrar fontes de água viva a partir de mim. Vou ser luz da minha casa. Então eles vão beber da água e vão viver e ver a luz. Aí vamos para o terceiro degrau dessa escada, que é os amigos para uma realidade do meu lar. Trazer os amigos para a realidade agora do culto do lar, da vida cristã que a gente está vivendo. Estamos queimando a unção. Eu começo a trazer os amigos para perto. Começo a viver o discipulado. A minha casa se torna um lar de salvação. Os amigos chegam e começam a ver, tá diferente o ambiente do lar. Você chama eles para tomar um café e começa dando a oportunidade, começa a contar o testemunho, começa a família mostrar a evidência de Cristo no lar. Discipulado. Aí o quarto degrau dessa caminhada, dessa cidade que está sendo edificada sobre o monte, onde a minha casa, a sua casa, é uma embaixada do reino, um lar de salvação, um lugar onde a presença de Deus habita. Aleluia. É transformar minha casa em uma embaixada. É reunir os irmãos, os amigos, companheiros para cultuar no meu lar. A gente se reunir, tomar aquele café gostoso, bater o violão e orar ao Senhor pela vila, pelos vizinhos, pelos amigos. Cada um traz uma palavra, aí senta na mesa, come um monte, adora o Senhor. A visita já está acostumada em chegar na sua casa, vai orar, vai ler, vai falar de Jesus. Aí o quinto degrau, a pandemia de influência. Eles vão começar a olhar a tua casa e falar, eu quero isso também na minha casa. A sua influência, a sua luz, a água que emana da família, eles vão começar a fazer na casa deles. Você vai discipulando, ensinando, tratando, conversando. Eles vão também aprendendo, vão aplicando. É como uma pandemia, isso vai se alastrando. E a gente chega daí no sexto passo, no sexto degrau dessa caminhada, que é a reunião do corpo em culto ao Senhor. Aí o culto faz sentido. Aí o culto é verdadeiro. Porque o culto se torna a expressão da realidade daquilo que se vive na casa, das casas para as ruas. Daí a gente, como comunidade do corpo, se reúne no templo com Deus para celebrar o grande Deus maravilhoso. A gente entende que a gente não vai para o culto atrás de Deus, para ouvir uma palavra, para buscar algo de Deus. Não, a gente vai para o culto para celebrá-lo. A gente vai com Deus, a igreja, a celebração do corpo em comunidade, celebrando Cristo vivo, que a gente vive na nossa casa. Aí não tem mais a hipocrisia do culto, onde no culto, no domingo somos uma coisa, mas quando voltamos para casa, é a verdadeira face da hipocrisia. Então que o Senhor possa iluminar o teu coração, que você possa ter no peito e falar, eis-me aqui. Então se você ouviu a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o seu coração.